da goleada do Palmeiras 4-0 em cima do Melgar. Vamos lá. No primeiro minuto, Christian Ramos ganha pelo alto e obriga o Everton a fazer uma grande defesa. 9 minutos, gol do Palmeiras. Dudu cobra escanteio rápido. Gustavo Scarpa levanta na área e Gustavo Gomes sobe sozinho para abrir o placar. 1-0. Um minuto depois, Dudu cruza rasteiro e ninguém no Palmeiras desvia para o gol. Aos 20, Arias recebe de Cuesta, entra na área e tenta devolver. Melgar perde uma grande chance. Logo depois o Palmeiras marca o segundo, Dudu cruza, zaga do Melgar tira errado e Gustavo Scarpa pega de primeira para ampliar. 2-0. Dudu, que estava inspirado, mais uma vez na ponta. Felipe Melo cabeceia firme e Cuesta salva a bola na linha. Seria o terceiro do Verdão. No segundo tempo, aos 14 minutos, cruzamento de Mike desvia. Dudu tenta a cabeçada, mas erra. Aos 21 minutos, o terceiro do Verdão chega. Recuperação de bola no ataque. Johan acerta um bonito passe. Gustavo Scarpa domina e chuta no canto. 3-0. Cuesta desvia de cabeça aos 24, mas o Everton segura com tranquilidade. 5 minutos depois, Gustavo Scarpa passa por 2, entra na área, mas chuta para fora. Gol do Palmeiras aos 35, bonito contra-ataque do Verdão. Lucas Lima lança Gustavo Scarpa. O meia domina e acha Johan, que cruza para a área e Moisés só tem o trabalho de empurrar para o gol. 4-0 Palmeiras. Aos 43, Scarpa faz a jogada. Moisés domina e chuta com perigo. 6 minutos depois, Luan chuta de muito longe e acerta o travessão. Seria um golaço. Foi uma aula. Vocês puderam ver nesse compacto que a gente fez especialmente para você, torcedor do Palmeiras, e para você que gosta de futebol. Quem gosta de futebol, independe do time. O cara gosta de ver um bom jogo. O cara aprecia o futebol ser bem jogado. Então, para você palmeirense, para você que gosta de futebol, a gente vai discutir o Palmeiras e essas imagens, os melhores momentos ficarão no fundo, vocês vão poder apreciar novamente. O Palmeiras, repito, jogou muito bem, seguramente a melhor atuação do Palmeiras nessa temporada. Até que se você for confrontar números, os números são muito próximos. Chutes agudos, posse de bola, por exemplo, o Melgar teve mais, claro. É a lógica do futebol sul-americano. Quem está na frente joga a bola para o adversário para tentar explorar o contra-ataque. O Palmeiras fez isso com muita competência. Foram 15 chutes a gol do Palmeiras e 12 do Melgar. Mas o Palmeiras teve uma eficiência nos chutes. Desses 15 chutes do Palmeiras a gol, 7 atingiram o alvo. Dos 12 da equipe do Melgar, só 2 deram trabalho para o goleiro Everton. Enfim, uma goleada e tanto. Gostaria que vocês comentassem. Fábio Azevedo, Mano, Flavinho. Por aí, né? Porque a gente estava cobrando do Filipão uma atuação desse time do Palmeiras digna do investimento, do elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras não vinha jogando bem, a gente vinha criticando aqui sistematicamente, mas se jogar sempre assim, a gente vai aplaudir o tempo inteiro, né? E coincidências à parte, Sormani, 2 das melhores partidas que o Palmeiras fez no ano foram contra o Melgar. O jogo que ele fez em São Paulo foi uma partida muito boa também. Depois teve a partida contra o Júnior Barranquilla, que teve todo aquele episódio, que atiraram pedras no ônibus dos jogadores e tudo mais, mas o Palmeiras ele jogou bem aquela partida também. Inclusive aquela contra o Novo Horizontino, essa de ontem. São partidas aí esporádicas que o Palmeiras fez que ele realmente matou a pau. Ontem, eu concordo contigo, Sormani, foi a melhor partida que o Palmeiras fez no ano. Foi um futebol agressivo, convincente. O Palmeiras não sentou no resultado, mesmo jogando fora de casa, na altitude. Existia, assim, talvez um pouco de cautela. Olha, recua o time. Não, pelo contrário. O Palmeiras continuou atacando, buscando gol. E surpreende muito, Sormani, a atitude de alguns imbecis.
Os caras saem do Brasil, vão atrás do Palmeiras onde quer que ele jogue, tá certo? Vão atrás, lá na altitude, lá nos quintos dos infernos, pra xingar o time, cara. Pra xingar o time. Ganhou de 4-0. Não, e o Filipão, já no aquecimento dos jogadores, eles já estavam ali xingando. Inclusive, depois da partida, aí o próprio Filipão, ele chama pra si a responsabilidade. Depois nós vamos ver o Filipão falando sobre isso. Fala, ó, quer me xingar? Xingue. Ó, a minha pessoa, não os jogadores. Inclusive, ó, o Gustavo Scarpa, Sormani, jogou o fino da bola ontem. Ele participou diretamente de todos os gols. Ou fazendo, ou dando assistências, ou colocando o cara que deu assistência na cara também, para que ele pudesse já concluir pro atacante fazer o outro. Enfim, Gustavo Scarpa hoje é o melhor jogador que o Palmeiras tem no seu elenco. E criamos também um debate ontem falando a respeito da possibilidade do Ricardo Goulart jogar um jogo importante. O Palmeiras não sentiu falta do Ricardo Goulart. Ele ficou no Brasil fazendo um tratamento no joelho para que ele possa dar início aí no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras aí, pelo elenco que tem, tá provando que realmente aí não precisa de um jogador ou de outro jogador. Se o Palmeiras substituiu o Ricardo Goulart, o Zé Rafael, o Dudu, o Daverson, o Bruno Henrique, ele tem opções no elenco para poder suprir. E lembrando que com essa vitória o Palmeiras já está matematicamente classificado para a fase mata-mata da Libertadores. É o líder do grupo F, com 12 pontos em 5 partidas, 4 vitórias, nenhum empate, uma derrota apenas. O São Lourenço da Argentina vem em segundo lugar com 10 pontos. E esse grupo já está definido. A gente vai só depender da última rodada, que vai ser no dia 8 de maio, quando o Palmeiras recebe o São Lourenço, jogando por um empate no seu Allianz Parque. Caso o time da gente... Por empate para ser o primeiro. Para ser o primeiro do grupo. Para ficar naquele pote separado. Tem um pote dos primeiros e o pote dos segundos colocados, né? Então é interessante você ficar no primeiro. E é importante também o Palmeiras não só empatar, mas vencer para poder chegar a atingir a 15 pontos. Pontuação que o Cruzeiro já tem. Exatamente. O Cruzeiro já tem. Hoje o Cruzeiro é melhor que o Palmeiras, né? Nesse pote 1 que a gente está falando. Se por um acaso o Palmeiras se defrontar com o Cruzeiro na semifinal, com a campanha que o Cruzeiro tem, ele vai poder jogar pelo empate. Na final não tem isso, porque é um jogo único apenas. Azevedo. Eu tô com o Mano em relação a essa questão do Scarpa, como ele, consequência, que ano passado ele não conseguiu ter sequência pelos problemas na justiça, como ele tem sido importante. Esquece o Melgar, a fragilidade do adversário, mas o Palmeiras foi Palmeiras, que é o que a gente cobra, que é o que a gente espera desse time, né? Ontem nós erramos no expediente, fomos mais modestos, demos apenas 3 gols, né, como placar. Eu falei 3-0, Paulinho 3-1, você falou 2-0, a gente ficou mais modesto, mas o Palmeiras fez o que a gente esperava, um Palmeiras grande, um Palmeiras campeão brasileiro, que vai estrear na competição em casa diante do Fortaleza, mesclando o time, imagino eu, por conta dessa viagem, do desgaste, não há necessidade, e tem elenco para poder fazer essa mescla, e principalmente, soube se impor, não sentou no 1-0, no 2-0, foi lá, fez 3, fez 4, agora, é incompreensível no âmbito normal, alguém sair do Brasil para xingar um treinador. Agora, se isso tiver um cunho político, aí dá para se compreender, mas que também é uma atitude lamentável, eu acho. Bom, o cara sai do Brasil e até o peru para xingar jogador, pior cara. Do que ser político. Tem que ter muito tempo ocioso para fazer isso. Vai discutir isso até um pouquinho mais, talvez seja até bom depois de ouvir o Filipão, mas... Pior, acho que é política interna de torcida organizada, não é que é política... Não, política de clube não, é. Clube, quando o Filipão falar, a gente fala mais sobre isso, porque eu reservei para você uma pergunta, Flavinho, que é um tema que você gosta muito, tática dos times de futebol. O Palmeiras jogou ontem com o Dudu, Scarpa e o Zé Rafael pela esquerda. O Scarpa jogou exatamente centralizado, com liberdade de movimentação, na posição do Ricardo Goulart. A gente até comentou aqui, por que não vai e tal, papapá, tá poupando por quê? É um jogo importante, o Palmeiras precisava de pelo menos um pontinho para se classificar, mas a alternativa encontrada pelo Filipão mostra a importância desse elenco rico do Palmeiras. O Scarpa jogou na posição que ele tem designado o Ricardo Goulart e jogou muito bem. A continuar assim é uma dor de cabeça legal, né? Porque a gente às vezes pode corre o risco de incorrer no erro de achar que o Ricardo Goulart é um centroavante. Ele não é centroavante, né? Apesar de a gente achar que ele pode jogar de centroavante e tudo mais, mas quebra um galho, né? Quebra o galho, não quer, consta que ele não tem essa intenção de jogar de centroavante, e então ele joga um pouquinho mais recuado, que é a posição onde o Scarpa e ele se dá bem, ele joga à vontade. Foi a melhor partida do Scarpa no Palmeiras, eu diria que até melhor do que aquela que ele fez no ano passado contra
Ai, caramba, no Campeonato Paulista, o Ituano. Ele fez 2 gols. Contra o Ituano. Mas ele vem jogando bem, Flavinho. Oi? Não, vem jogando bem. Mas eu digo assim, pela importância do jogo. É um jogo de Libertadores, fora de casa. Tá bom que o adversário não é o River Plate, mas é um time que tá na Libertadores. E jogo de Libertadores sempre impõe alguma dificuldade. Então, fez uma partida com muita personalidade. Isso que o Mano falou, ele participou de todos os lances de gol do Palmeiras. E agora o Ricardo Goulart que se vire para conseguir recuperar a titularidade, porque não dá para você mexer num jogador como esse. Não é para mim, eu tô batendo pau. Tudo bem? Grande Marco, tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo. Grande Marco. Já chega com o microfone, né? Falar olha só, tá bonito, hein? Vai receber lá embaixo, tapete vermelho, né? Não vou descer daqui, eu não subo nunca mais. Não, eu também. Eu vou pular, né? Como é que pula? Você tem que pular de costas. Flávio, ajuda o Marco Aurélio aqui, ó. Pronto. Dá pra não cair aí, Marco. Não, ainda tô. Ó, o seu Flávio vai ajudar ele. Seu Flávio Seu Flávio é o rei de Curicica. já microfonou. É o homem da sexta-feira. É o homem da sexta-feira, o rei de Curicica. Olha lá, seu Flávio. Obrigado, seu Flávio. Obrigado, seu Flávio. Obrigado. E aí, Marco? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui de volta, né? Desculpe um pouco do atraso aí. Acontece. Eu vim no horário de almoço, né? Afinal, eu trabalho. Afinal, você trabalha e almoça, né? As duas coisas. Às vezes também. Assistiu o Palmeiras ontem? Não assisti, sinceramente não assisti. Então dá uma olhadinha, nós fizemos um compacto aí com os melhores momentos do jogo. O Palmeiras fez uma partida extraordinária. A gente está entendendo que foi a melhor partida do Palmeiras no ano. E uma atuação de gala do Ricardo Scarpa, do Gustavo Scarpa. E ele fez 2 gols. O Johan entrou muito bem, deu 2 assistências no segundo tempo, para um gol do Scarpa e para o gol do Moisés. O Palmeiras fez um jogo digno, aquilo que eu estava dizendo, Marco, do elenco que ele tem. Estava na hora de fazer um jogo desse quilate, né? Dessa qualidade. E a gente estava falando do Scarpa, eu já mencionei isso aqui, e torno a dizer agora, o Scarpa ganhou 9 quilos em massa muscular no Palmeiras. Aí quando eu 9 quilos. Quando eu ganho isso, o cara fala que é doping. Aí o Gustavo Scarpa fez mas só que ele ganhou isso em 1 ano e meio. Você ganha em 3 dias. Esse papo. Como é que é, Flavinho? Não, o Scarpa ganha essa massa em 1 ano e meio. O Mano ganha em 3 dias. Não, imagina. 3 é... 3 não, pelo menos tem que ser uma semana. Aí, uma semana fechar um ciclozinho ali básico. Isso é inveja, mano. Isso é inveja. Inveja, intriga. Isso mostra a importância de você ter um departamento médico, eu não sei como é que é chamado lá no Palmeiras, né? No São Paulo é o Refis, né? O São Paulo é o Refis, né? É no Refis. O Palmeiras eu não sei como é que chama, mas é importante você ter esse apoio dos médicos, nutricionistas, fisiologistas, os preparadores físicos, fisioterapeutas, para você deixar o jogador. Hoje em dia o físico é muito exigido. Você não pode colocar qualquer jogador em campo. Então, mas aí que tá a importância de você ter um elenco de qualidade, Sormani, porque cogitava-se ontem, aí olha, tem que levar o Ricardo Goulart, independente de como ele esteja, jogo importante pro Palmeiras. Mas quando você tem um elenco de qualidade, você não precisa colocar o jogador, às vezes aí num momento que ele não tá pronto. O Leandro Castan, na última partida da Copa do Brasil, ele fez um esforço para jogar contra o Santos. Fernando Miguel também. Inclusive acabou saindo no primeiro tempo. Foi a primeira substituição com 13 minutos no primeiro tempo. O Fernando Miguel também jogou no sacrifício, acabou se lesionando também. Então, jogou no sacrifício ou foi erro de avaliação? Mas é que não tem elenco, né, Fábio? O jogador importante, ele quer entrar numa partida dessa, cara. Tá, bacana. Aí você perde o cara já pra sequência pro jogo com o Atlético Paranaense, perde pro próximo. O Campeonato Brasileiro, o primeiro é tão importante como o último. Sim, eu concordo. É um risco que o Vasco decidiu correr. Mas o Palmeiras, ele não precisa correr esse risco. Porque os jogadores reservas são tão bons quanto os titulares. Daqui a pouco a gente vai mostrar um campinho, mano, com um time do Palmeiras com jogadores que não participaram da partida. É fácil dirigir um time assim, né, Marco? É fácil e pode ser difícil, né? Porque quando você tem um elenco muito numeroso e não tem harmonia, você pode ter problemas por conta disso mesmo. Se o Felipão é um cara mais do que experiente nessa administração de grupos, acho que talvez essa seja a melhor qualidade dele hoje, né? A experiência faz você contornar muitos problemas e ir colocando os jogadores que estão em melhores condições, apoiados por um bom nível de fisiologia, de departamento médico, preparação física, tudo aquilo que a gente vive falando, desde que não exagere também nas avaliações, porque também começa a poupar um, poupar outro, isso, aquilo, não pode. Você não concorda muito com esse... Eu concordo dentro de um clima científico sem exagero, porque também não pode dar o domínio da preparação física e do fisiologista para escalar a equipe, porque começa a ter também exageros de
primor, vai, olha, não, esse, aquele. Fica muito literário. Importante esse depoimento, o Marco Aurélio Cunha é médico, médico muito tempo do São Paulo, em outras equipes também. Repete, Marco. O que acontece, né? Quando você começa também a fazer essas análises de uma profundidade tal, que passa a ser a ciência, a literatura médica e tal, e perde o feeling da análise clínica, que é chegar e sentar com o jogador. Perde a mão. Você pode ir, o que você acha? Qual a sua opinião? Não, dá. Esse é o ponto mais importante. Claro que você tem também que ter os dados científicos, as análises laboratoriais e tal, para você perceber excessos, perceber grandes distâncias entre o bom e o ruim. Mas quando está ali pertinho e você fica fazendo onda com aquilo, não, poupa esse, poupa aquele, você acaba interferindo na escalação, confundindo o treinador. O treinador precisa de apoio, não de dúvida. O jogador numa hora dessa, ele não quer participar, Marco, porque ele sabe que é um jogo decisivo, mesmo que ele esteja com dor, ele fala, vou fazer aquele aquecimento um pouco mais puxado, vai vir uma irrigação de sangue um pouco maior para o meu músculo e eu vou parar de sentir essa dor, mas ele não sabe exatamente qual que é a proporção da lesão. E às vezes o cara lá, o fisiologista, ele já tem um exame lá mostrando lactato, CK, enfim, o desgaste muscular que já está muito próximo de uma lesão. Ele fala, negócio seguinte, está próximo de romper a musculatura, está próximo de ter uma contratura, enfim. E o cara quer jogar. O jogador dificilmente ele tenta dar um migué num jogo decisivo, né? Esses dados são relevantes, porém às vezes se excede muito na análise clínica. Deve ter uma margem de erro. Isso, dados e também nem sempre é absolutamente verdadeiro. Às vezes você vê um exame ali, mas as individualidades em termos de jogadores, há quem tenha uma enzima alta e resistência à enzima alta, há quem tenha uma enzima baixa e risco maior porque o nível de suporte ou de superação dele naquele ponto é baixo. Então, você não pode falar só em números sem falar de indivíduos. É sempre importante você analisar individualmente o atleta. Às vezes, o metabolismo dele é um pouco diferente do outro e quando você faz a análise crítica de um e outro, são diferentes e você partir só para o número, você erra também. Então, o departamento de fisiologia é bom quando ele sabe exatamente o seu limite. Ele não começa a querer ter domínio sobre o jogador mais que o treinador. Lógico, a parte médica é do médico, mas ele não pode ficar ameaçando o treinador, olha, se puser, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O treinador fala, bom, então eu faço o que aqui? Ponho ou não ponho? Aí na hora H, fala, você que sabe. Então... Segura essa bomba aí, né? Entendeu? Se você der informação sem solução, não resolve. Agora, Marco, passa também, né, sua mãe, pela relação de confiança, né? Treinador, departamento médico, claro. Fisiologia, todo mundo. Eu lembro no Fluminense, em 2010, o Fred vinha de uma inatividade. Você lembra que ele estava mais de 60 dias, não conseguia voltar e tal. Mudou no departamento médico o fisioterapeuta. O Fábio Marcelo foi assumir. O Muricy era o treinador. O Muricy queria escalar o Fred para ontem, porque ele queria contar com o jogador. E à época o Fábio falou, não dá para esse imediatismo. E o Muricy, não, tem que botar e tal. E o Fábio, dentro do seu conhecimento, mostrou que não podia. E mostrando com números, com avaliações, o Muricy entendeu, confiou porque ele foi o profissional contratado para aquela função e a gente viu o final da história, o Fred, como foi importante em 2010, por exemplo. Mas esse é um caso específico. Eu estou falando, quando você tem um jogador que vem de longo tempo de recuperação, você tem parâmetros mais distantes do grupo todo. Agora, quando você tem um grupo todo e começa a analisar esse, aquele outro, esse sim, esse não, esse sim, esse não, aí dá confusão. Aí dá confusão, o técnico perde a mão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, a gente montou um campinho, como eu falei, com o time do Palmeiras, com jogadores que não atuaram na partida de ontem, porque o Palmeiras estreia domingo, 7 horas da noite, ou 19 horas, no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. Olha o time aí, ó. O Moisés Fernando entrou, Praz... Né? Mas vamos dizer que não foi titular, né? Fernando Praz, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu da Sena e o Diogo Barbosa, Thiago Santos e o Moisés, Carlos Eduardo ou Felipe Pires, Ricardo Goulart ou Lucas Lima e Johan, Borja ou Arthur Cabral. Quer dizer, isso mostra a força desse elenco, né? Mostra o terceiro time do Palmeiras aí. Lucas Lima, Felipe Pires, Arthur Cabral, já é um terceiro time, já que está sendo montado, né? Olha, e é o seguinte, ó, o Rafael Veiga não está aí também. O Jailson não está também, Jailson, é um terceiro time. Terceiro, ele também não está. E então a gente vê como... Ô Marco, a gente até discutiu essa questão aí, né? Você acha que, enfim, fica para todo mundo discutir, é uma obrigação do time que tem um elenco desse aqui, pelo menos ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro? Qualquer classificação abaixo disso já significa fracasso?
Eu acho difícil falar obrigação em futebol. Hoje nós temos, eu estava analisando isso ontem, né? 8 times para disputarem o campeonato, no mínimo, né? Vamos lá, Inter e Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, o Santos, o Corinthians, Flamengo, o Flamengo, o São... Claro. O Santos tem condição de brigar pelo título? O Santos não merecia ser campeão paulista? Mas é o mesmo nível de campeonato brasileiro? Acaba sendo. Tem um treinador moderno, um treinador inteligente, jogadores rápidos, jogadores decisivos. Eu acho o time do Santos, o time pode chegar. Você nunca diria que o Santos chegaria em 2002, foi campeão brasileiro. Mas era um formato diferente, era um mata-mata, né? Mas importa, o Santos tem elenco também, jogadores rápidos. O São Paulo se acertando agora com os meninos, essas contratações fortes. Então só aí nós já falamos de 8 equipes que podem perfeitamente disputar um campeonato. Eu acho que esse campeonato é muito difícil. Vai ter interferência de Libertadores? Vai, sempre tem. Vai ter interferência de Copa do Brasil? Vai, sempre tem. Pode ser que esse que tenha mais jogadores tenha mais sucesso? Pode. No mata-mata não, mas no campeonato de ponto corrido sim. O duro é que começa a fazer dúvida que agora, ponho esse, ponho aquele. Jogo com esse time, jogo com aquele. Aí vai, o time não tem continuidade. Aí começa a crítica. Aí se o time perde uma, já começa a crise, porque não pode perder porque tem muito jogador. Então futebol é circunstância. Futebol é você administrar o dia a dia para a crise não te pegar. Então, vocês mexeriam, por exemplo, nesse jogo de domingo contra o Fortaleza, vocês colocariam esse time, por exemplo, que a gente mostrou aí, para você envolver o jogador, para quem não está jogando poder atuar, se sentir importante no grupo e para ficar até mais fácil a administração de um grupo como um todo? Desculpa, pode. Não, só para completar a ideia, Flavinho, perdão, depende muito do que o treinador está conversando lá dentro, né? Então, por exemplo, o que eu faria? Eu chamaria os caras e falaria, olha, estou com essa ideia, o campeonato de estreia, vamos jogar vocês, próxima fase da Libertadores vou contar com os que estão melhores, e você vai conversando para inserir essa turma no jogo, para não excluir ninguém. Agora é duro não excluir 30 caras, né? Como é que você não exclui? Você tem que excluir. Agora, o gerenciamento do grupo, em termos afetivos, em termos de respeito, de saber quem é importante para aquele momento, isso é uma coisa que o Felipão e a sua comissão terão que fazer, para que não vire a canoa, né? Para não ficar um problema de ter muita coisa, né? Flavinho, para te ajudar, o próximo jogo do Palmeiras depois do Fortaleza é uma viagem, é o CSA quarta-feira, depois volta para receber o Inter. São os 3 jogos na sequência do Palmeiras antes do último jogo com o São Lourenço em casa da Libertadores. Que é dia 8. Que é dia 8. O Palmeiras jogou quinta, né? É bom a gente lembrar. E no Peru é longe. Não jogou perto. Qual altitude? Quinta, 11 da noite, né? Sim. Porque a gente está se baseando no horário brasileiro. Exatamente. Jogou longe e eu acho que para esse primeiro jogo, tendo essa possibilidade, eu faria isso. Eu colocaria esses jogadores. Porque eles vão chegar, Marco, hoje é sexta. Vão chegar sexta-feira à tarde, aí tem o sábado para jogar no domingo. É meio puxado, pesado. muito puxado. Agora, essa coisa de usar 2 times foi a grande chave do Felipão no ano passado. Fez um time de Copas, como a gente dizia, fez um time de Campeonato Brasileiro. Ninguém reclamou porque a coisa estava dando certo. O time estava ganhando no Campeonato Brasileiro, começou uma arrancada e caminhou bem na Libertadores até parar num time melhor, que foi o Boca Juniors. Mas no frigir dos ovos, como se diz, ganhou o Campeonato Brasileiro. Claro. E não teve crise de relacionamento lá, não teve ninguém reclamando, ninguém se queixando, porque, como eu disse, estava dando certo. Se deu certo no ano passado, eu acho que foi o grande mérito que a gente atribuiu ao Felipão, que foi conseguir administrar esses 2 times. Eu acho que vai fazer a mesma coisa esse ano. Tem as condições, tem material para isso. Esses jogadores todos que a gente mostrou desse segundo time, em algum momento eles são titulares também do Palmeiras, eles jogam, o Borja até outro dia, o Lucas Lima tem jogado mal, mas agora você tem lá o Goulart, tem... O elenco continua qualitativo, né? O elenco só melhorou. Ele ganhou outros jogadores. O que o Palmeiras perdeu de um ano passado para cá, de importante? Ninguém. Segurou o Dudu, segurou o Lucas. O William Bigode. Mas aí não, Ricardo Goulart. Ele ainda vai não, William. Mas não perdeu por... Não, perdeu por... Não, mas de qualquer maneira não está jogando. Não, sim, claro. Não perdeu nenhum jogador definitivamente. Não, ninguém saiu. E o William daqui a pouco está de volta. Sim, isso agora. O elenco ainda ganhou o Johan.
não, o Arthur Cabral, o Zé Rafael, O Veiga. o Rafael Veiga, que voltou. Ele voltou do E o Goulart. Atlético. O Ricardo Goulart, o Goulart, que não Goulart. o Filipão. E por falar no Filipão, vamos ver o que ele falou sobre o jogo. Ajudou sim o primeiro gol de Gustavo Gomes, porque nos deu uma tranquilidade maior. Sentimos um pouco o efeito da altitude, sim, mas quando aquele gol surgiu, nos deu uma certa facilidade em trabalhar um pouco mais a bola, em obrigar a equipe do Melgar a sair um pouco mais, e aí deu o espaço que a gente pretendia e a tranquilidade que nós queríamos. Sim, o Melgar é uma equipe que tem um sistema de jogo de muito boa qualidade, muito toque, muita aproximação. Os jogadores não guardam posição. Nós tínhamos que ter um bom posicionamento, cobrir os espaços corretamente para que a gente, roubando a bola, ficasse em vantagem quando nós atacávamos, que foi o que aconteceu. Hoje tivemos uma partida razoavelmente boa, ganhamos o jogo, classificamos, que era interessante, mas nem falamos naquela derrota, falamos sim nesse ano que estamos começando e que pretendemos a classificação e que conseguimos nesse momento. Nós sabíamos que a dificuldade dos 2.300 metros, sabíamos que como ia jogar a equipe do Melgar, que tem que jogar dessa forma, porque era a única oportunidade de ainda, nos vencendo, brigar por uma Sul-Americana. Sabíamos que a equipe do Melgar joga com muito toque de bola, aproximação, troca de posicionamento dos atletas, então tínhamos que ter uma boa condição de marcação em termos defensivos, e quando fizemos o primeiro gol, obrigou a equipe do Melgar a também cometer outros erros que nós aproveitamos. Mas foi uma partida boa da equipe do Palmeiras, mas nada de maravilhosa, não. Foi uma equipe que ganhou o jogo, jogando bem, soube aproveitar, mas dentro daquilo que a gente imaginava, transcorreu até melhor. Ô, mano, o Filipão tava contido, né? Essa euforia tá com a gente aqui, né? Então, o Sormani, o Filipão, ele tem isso que a gente pode encarar até como algo positivo dentro dele. Quando as coisas vão mal, você não vê o Filipão também dando chilique, querendo quebrar tudo, enfim. E ele inclusive usou essa frase ontem na entrevista coletiva dele, ele falou, quando as coisas estão ruins, nem tudo está perdido. Quando as coisas também estão boas, nem tudo também está 100% solucionado. As coisas elas precisam de um certo tempo para que elas se encaixem. Mesmo quando você está no momento ruim ou quando você está no momento bom. O Filipão, ele sabe que o time do Palmeiras tem um potencial para jogar isso que jogou. O Palmeiras no Campeonato Paulista, ele ainda não tinha jogado engrenado da forma como a torcida do Palmeiras esperava. Fez algumas partidas esporádicas que foram muito boas, inclusive aquele jogo no Pacaembu contra o Novo Horizontino, foi excelente, mas as partidas aí contra o São Paulo, o Palmeiras deixou a desejar também, não conseguiu furar o bloqueio defensivo que o São Paulo montou. Na própria Libertadores, o Palmeiras ele fez alguns bons jogos, contra o Melgar também em São Paulo, no Allianz, foi muito bom. Ele conseguiu uma boa vitória contra o Júnior Barranquilla, ele conseguiu novamente jogar bem contra o Melgar. Então o Palmeiras aos poucos ele está melhorando, mas ainda está abaixo do que a torcida espera. O Palmeiras precisa ser um time mais constante. Não adianta nada você fazer uma partida boa aqui, outra ali e depois faz 3, 4 partidas ruins. O time do Palmeiras, pelo elenco que tem, a qualidade que tem que jogar assim sempre. É claro que você não consegue durante 38 rodadas manter um nível de excelência lá em cima. Você vai oscilar, mas você não pode oscilar tanto como o Palmeiras oscilou. O Palmeiras ele tem um potencial para ser um time mais linear do que ele tem sido. E ontem foi pelo menos o futebol que a torcida do Palmeiras esperava. O Filipão estava light para falar do desempenho do Palmeiras, claro, foi um desempenho extraordinário. A gente já ressaltou isso aqui. Olha só o que ele falou sobre os torcedores que estiveram ontem no jogo do Palmeiras diante do Melgar, no Peru, xingando antes da partida, durante o jogo, etc. E tal. Veja só o que o Filipão falou sobre eles. Isso é uma cena curiosa, o Palmeiras goleia, sai de campo vencedor por 4-0 e alguns torcedores, poucos ali, xingavam os jogadores que faziam aquecimento. E aí você saiu, sendo defesa do time, tomou a frente ali. O que aconteceu ali? Por favor. Aconteceu que deve ter uns 4, 5 pessoas que não têm noção do que dizem os jogadores, gritando algumas bobagens, e acho que se eles querem gritar bobagem, querem ter um culpado, achem a mim. Sou eu que escalo esses jogadores. Vão lá, gritem comigo, briguem comigo, me xinguem a mim.
Mas não quis xingar os jogadores. Jogaram, venceram o jogo, classificaram, ainda foram xingados. Pelo amor de Deus. Se não estão contentes, vão lá e peça para a direção do Palmeiras. Nós não estamos contentes, queremos que o Felipe vá embora. Vou embora amanhã. Acabou o assunto. Um bando de palhaços aí. Então, são bem que eu estou dizendo, um bando de palhaços. 4, 5 palhaços. E se não acharem interessante, eu estou lá em São Paulo. Moro em São Paulo. Felipão. Não adianta nem me olhar atravessado. Esse aqui, saibam bem o que estou falando. A noite foi perfeita no sentido de dar a eles a tranquilidade também para trabalhar. Porque uma equipe ganhou, não é porque ganhou, conseguiu a classificação. E convido um monte de bobalhões ali a dizer bobagens que não tem nexo nenhum, pelo amor de Deus. Então é o que eu disse. Se não está contente, tem aí o presidente. É a coisa mais simples, bem mais simples. Vão lá e olha, se não quiserem, não precisa nem o Palmeiras me pagar. Pronto. Isso é um bando de pessoas que não tem noção e ainda depois eles vão lá e dizem, fulano de tal, nós não fomos. Fulano de tal, nós não fomos. Pô, para com essa palhaçada. Pare com essa palhaçada. Assumam o que digam. Entendeu? Assumam. Pronto. Se tem uma turma que quer fazer isso aí, faça. Mas assuma. Diga, nós somos tal, fulano de tal, da torcida tal. Não fique com mentira. Fim do mundo. Chateado com esse pessoal. Tem razão, Filipão, Marco? Claro que tem razão. Outro dia falou-se na CBF aqui, inclusive, na reunião. Essa semana foi a Somos Futebol lá, foi muito legal. Uma semana inteira sobre cada assunto, né? Desde o futebol masculino, estratégia, hoje foi arbitragem, ontem foi futebol feminino. E se disse, até foi o São Paulo que falou que está muito difícil fazer futebol. Está difícil pela questão da intolerância, da falta de educação, a obrigação sistemática de vencer, as pessoas muito agressivas em relação ao futebol. Futebol é entretenimento, futebol é uma coisa importante, mas ela é um lazer, ela é um esporte, que se ganha e que se perde. E quando você vê determinadas pessoas falando contra o tempo todo, com resultados favoráveis, algo por trás tem. Não é só... Você está acostumado com isso, né? Claro, você conhece daí, claro, é alguma ação politizada ou que ele falou, pessoal. Né? Que assumam o que estão fazendo, né? Exatamente, pessoal, não gosta da figura, do atleta, mas eu acho que está havendo um exagero em todos os segmentos, de críticas contra sistemas, né? Ninguém aceita o outro vencedor, ninguém aceita o outro derrotado, ninguém aceita... Está na hora da gente ser um pouco mais humano, um pouco mais humanista e respeitar as pessoas que estão trabalhando, que estão dando o melhor de si. Ninguém pode questionar o Felipão, os seus objetivos, na sua maneira de querer o melhor. Quando falam do 7-1, falem também da Copa do Mundo que ele venceu. Então, acho que nós precisamos ter um pouco mais de tolerância em todos os segmentos da sociedade. E Flavinho, ontem, inclusive... Depois, durante o segundo tempo, né? No final do segundo tempo, o torcedor do Palmeiras estava atrás do gol, que estava xingando, o Filipão levantou do banco, foi até lá bater boca com os torcedores. Eu não sei bem o que pensar do que está acontecendo com o futebol, viu? Do comportamento das pessoas. O São Paulo que falou que está difícil fazer futebol? Foi ele que falou. Não é aqui só, eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente viu essa semana torcedores da Lazio com uma faixa saudando Benito Mussolini, não sei se vocês viram isso. A Lazio é uma das torcidas mais radicalizadas nesse aspecto, né? Saudando o fascismo. Só que no caso, esse caso específico do Palmeiras, nesse caso do Palmeiras parece haver uma especificidade ligada à torcida organizada, a um racha dentro de uma torcida organizada. Uma torcida organizada que é a maior do Palmeiras, é a Mancha, agora Mancha Alviverde, não é mais Mancha Verde, já faz bastante tempo que ela foi proibida com esse nome, foi refundada e tudo mais, mas são as mesmas pessoas e o que a gente sabe é que há uma dissidência dessa torcida, de uma região da cidade de São Paulo, e há um conflito interno ali
pelo poder da própria torcida. Então, se há uma parte dessa torcida que hoje apoia tudo que se faz no Palmeiras, essa facção que é contrária que está tentando tomar o poder, digamos assim, passa a ser automaticamente contra o Palmeiras. É uma insanidade, é uma esquizofrenia. Mas o Filipão generalizou, né, Flavinho? Oi? Porque na hora que ele fala, depois não adianta vir falar, não fui eu que fiz. Falou, foi sim. Falou, inclusive assuma, tem a responsabilidade. Não, ele não generalizou. Acho que ele apontou o dedo. Está pedindo para que as pessoas tenham coragem. Não, porque a principal torcida do Palmeiras explicou esse fato, dizendo que ela não tinha participado do protesto, aquele apedrejamento no ônibus do clube, enfim. Tá. Mas o Filipão, ele coloca tudo no mesmo balaio. Mas ele não deixa de ter razão. Porque se existe essa torcida está rachada, né? Ela está rachada, mas ainda assim todos são membros dessa torcida. Então, cabe a essa torcida organizada controlar os seus torcedores. Ou expulsar esses caras que eventualmente fazem parte dessa dissidência, alguma coisa assim. A lógica, as regras de convivência de torcida organizada são muito particulares, né? Se aproximam muito hoje do que é o crime organizado. Então, é um terreno muito perigoso, às vezes, até para o jogador de futebol ou para o técnico bater de frente. Perigoso fisicamente, estou falando, né? Não estamos falando de santinhos, de grupos que fazem... caridade. Não, que fazem aula de catecismo todos os sábados de manhã. Não. É fato no Brasil que o crime organizado, ele ocupou as grandes torcidas. É fato. E é muito delicado mexer com eles, mexer com esse pessoal. Agora, cabe à torcida, porque é claro, uma torcida organizada não é feita só de marginais. Cabe às pessoas que comandam essa torcida tentar controlar a situação, né? E cabe também a esses denominados palhaços pelo Felipão, que estão lá fazendo esse papel de xingar jogador e tal, não sei o que lá, de se apresentarem, mas sejam valentes e digam exatamente o que querem, fundem outra torcida, sei lá, façam o que bem entender. Agora, nós estamos mexendo com um tema que é bastante perigoso, é quase de polícia. Agora, de qualquer maneira, o Filipão, ao pedir, né, ao se tornar o para-raio dessa ira de alguns torcedores, ele dá uma blindada no grupo, né? Sim. Dá uma blindada no grupo. Ele vira o escudo, né? Ele vira o escudo. Não batam nele, batam em mim. Xinguem a mim. Mas é que esses mecanismos não são mais os mesmos, sabe? Você, por exemplo, um técnico que blindava o time... Estou falando de coisa não muito antiga, Vanderlei. não. Um técnico que blindava o time contra a torcida. Isso é uma coisa. A torcida que pressiona na arquibancada, que vai... O Marcos cansou de fazer isso no São Paulo. Então, cansou. Outra coisa é um caso tão específico quanto esse do Palmeiras. Não existe. O Filipão pode fazer o que ele quiser. Ele não vai blindar o seu time. Não, mas de qualquer maneira, o ataque ele ganha um afeto dos jogadores, sim. Mas eu acho que os jogadores também começam a ter essa compreensão de que a gente está vivendo um momento um pouco diferente. Acho que quanto menos bola der, melhor, sabe? Fica muita... Ou isso, talvez. Dando muito valor a quem não tem valor. Então, o valor do Felipão é inquestionável. Então, quanto menos a gente falar desses caras, melhor. O que é importante foi que o Palmeiras jogou ontem contra o Melgar, no Peru, já se garantiu matematicamente na fase de mata-mata da Copa Conmebol Libertadores. Vitória extraordinária por 4-0. O Filipão não quis ficar empolgado, mas a gente viu, gostou demais do que viu, e o Palmeiras fez o que tinha que fazer nesse último jogo, né? E fez os 4-0. Esse tipo de situação, o Fabinho, é conhecido, né? A respeito de torcedor. Foi o que eu falei logo no início, que tem a questão política interna, política de clube, nunca tá puro, né? Nunca tá, não, eu vou lá porque é minha ideologia, eu penso, não, tá sempre amando falar uma palavra coisa. fácil para te ajudar a nós. Não é nada espontâneo. Não é nada espontâneo, Pronto. Exatamente. É o famoso pau mandado. Pronto. Mais coloquial do que isso não tem, né? Isso aí. Exatamente. E que só serve para atrapalhar. Porque aí o cara vai lá, 4-0, xinga, não gosta e tal. Amigo, não de 4-0, queria o quê? Vira um bobalhão.
Mas o Filipão, eu só acho que ele tem que filtrar isso daí e não levar tudo ao pé da letra. Ele tem que saber realmente separar o joio do trigo. Porque isso não é a torcida do Palmeiras, né? Não. Isso é uma meia dúzia, como ele qualificou, que está tentando causar para cima do time, criar crise, enfim, talvez seja interesse político que esteja motivando essas pessoas a fazerem isso. Mas o Filipão, quando ele fala, se quiser, eu vou na diretoria, eu peço para ir embora, não precisa nem pagar a multa rescisória, enfim. Aí ele acaba meio que generalizando, porque o torcedor de bem do Palmeiras, o cara que tem lotado o estádio, o cara que tem incentivado, o cara que tem contribuído e ajudado o clube, esse cara não merece que o Filipão saia do clube. Acho que não é generalizar, acho que ele dá, é o que o Marco Aurélio falou, acho que ele está dando mais importância a esse pequeno grupo do que de fato tem. São 6 pessoas, na verdade, meia dúzia, perto do que é preciso relegá-los à irrelevância. Milhões de torcedores tem o Palmeiras. Claro, é preciso relegá-los à relevância, porque quando ele fala isso... Por volta de 16, 17 milhões de torcedores. Quando ele fala isso, ele atribui a esses caras, mano, até o poder de derrubá-lo, e eles não têm, né? Então, vocês têm todos nós aqui, acho que temos razão no que estamos falando, é preciso tirar a relevância, tirar peso. Então, naquele episódio do apedrejamento do ônibus, aquilo é sério. Então, o Filipão não quis dar importância, não quis dar mas ali tinha que dar holofote agora ele parece que ele percebeu que naquela ocasião ele deveria ter falado algo sobre o que aconteceu e dessa vez ele aproveitou e falou. Bom, rapaziada, é o seguinte, então, fim de papo.